another of these. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao nosso Libercast, um podcast da revista Liber. Hoje estamos aqui na gravação do nosso segundo episódio com um convidado super especial, super reconhecido no mundo jurídico, no mundo acadêmico. E antes de apresentar ele para vocês, né, eu gostaria de lembrar que o edital da nossa revista Liber já está aberto com prazo de submissão aí para o seu artigo científico até o dia 2 de julho de 2021. Então, o edital para você baixar, conferir essas regrinhas, estão no link da descrição desse áudio e nas plataformas de vídeo também. Certo? Então, sem mais delongas, pessoal, vou passar a passar para vocês quem vai ser o nosso tão curioso e tão importante entrevistado, que é o Dr. Leandro Paulsen. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Karina? Como vai? Um grande abraço para ti, para o Matheus. Tudo de bom. Doutor é desembargador do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, atualmente na 8ª turma, é isso, doutor? Atualmente na 8ª turma. Uhum. Atuando na parte de matéria penal, tem aí uma série de livros e de artigos científicos, tanto na parte tributária quanto na parte penal. Pode, com certeza, aí passar uma grande experiência de como foi a sua jornada para os nossos ouvintes. Doutor, sem mais delongas, posso chamar de doutor, professor? Como é que o doutor se sente melhor? Como quiseres, Karina, fica à vontade. Eu gostaria muito de saber, de uma forma bem próxima, assim, doutor, professor, quem é, afinal, Leandro Paulsen? Pois é, começamos com as perguntas pessoais, né, Karina? Todos nós temos a nossa individualidade, né? O ser humano é realmente único. Acho que um dos grandes ganhos que nós temos na cultura ultimamente, na nossa sociedade, é justamente valorizar a diversidade, não é? Tem a pessoa a ascendência que tenha, a família que for, a cultura que for. Enfim, nós temos aí uma riqueza muito grande, cada qual, não é? Eu sou um como vocês, não é? Como cada um de vocês, aí com a sua história, com a sua família, mãe, pai, primo, tia. E tudo isso compõe um pouco, assim, da nossa existência, não é? O que eu tenho, assim, de muito importante para mim, eu acho, quando estava crescendo ainda, foi a questão do esporte, assim, eu fazia judô, né, e isso foi muito bom para mim, assim, fisicamente, psicologicamente, a questão, né, da competitividade, da busca das metas, não é, de saber se organizar para alcançar o fim. Mas a minha família, no que talvez seja o mais interessante para todos, não tem ninguém do direito, não, viu? Não? Não tinha ninguém do direito, nem na minha casa, nem na grande família também. Então, na verdade, quando eu resolvi fazer direito, foi uma surpresa, assim, porque eu era uma pessoa mais das exatas, né? O meu negócio era mais matemática, física, as coisas mais digamos assim, a lógica pura mesmo, né? Uhum. Então, quando eu entrei para o direito, eu entrei para um mundo novo, assim, foi um pouco surpreendente. Eu tinha uma ou outra referência, assim, de pessoas que eu sabia que eram do mundo jurídico, mas ninguém próximo, não. Perfeito. E a gente gostaria muito de saber quando é que iniciou a sua produção acadêmica, se foi ainda na época de faculdade, como é que foi esse início, se teve alguma dificuldade, o que pode passar aí para os alunos que estão começando. E uma dúvida também que aparece muito se o doutor professor teve algum mentor, né? Se teve alguma inspiração, da onde que surgiu assim essa carreira tão brilhante? Sabe, Karina, tinha uma época na época da faculdade, assim mesmo, eu estava lendo muito de tudo, assim. Um dia eu comprei um livro, frequentava as livrarias lá da Pontifícia Universidade Católica, né? E ficava garimpando lá. Eu encontrei um livro sobre as teorias da história. Uhum. E esse livro era muito interessante, que ele colocava uma questão fundamental sobre se quem faz a história, afinal de contas, é a coletividade, né? Ou se são os homens, o indivíduo, né? A genialidade de um, de outro, que muda o rumo, digamos assim, dos acontecimentos, né? Uhum. Eu acho que as duas coisas, sabe? Essa semana mesmo eu estava fazendo uma pesquisa, daqui a pouco eu estava bem avançado já na minha pesquisa, descobri um livro
um cara que eu já conhecia, não conhecia o livro dele, de 2014, estudando o mesmo assunto, sabe? Com coisas super interessantes, quer dizer, 2, 3, 4, 5, 10 pessoas podem estar estudando as mesmas coisas ao mesmo tempo, mas eu não acredito em produção acadêmica sem consistência, sem a pessoa estar engajada profissionalmente, sem estar realmente estudando, sem estar naquele ambiente assim que favoreça, não é, a criação. Porque a gente precisa, sobretudo no mundo do direito, não é? Nós temos aqui o direito à cultura, o direito à produção, não é, do ser humano. Então, a gente precisa de muitos elementos para pensar o direito, né, de uma maneira consequente, adequada. Existem muitas grandes cabeças desde sempre, há séculos, olhando o nosso direito, eu digo no mundo, né, direito no mundo. Então, a gente precisa estar muito envolvido. Eu comecei a minha produção acadêmica quando eu acabei a minha especialização. A minha primeira especialização foi em filosofia e economia política. Sim. Aí foi que eu produzi, digamos assim, o primeiro livrinho que eu fiz. Eu digo livrinho pelo tamanho, né? Que era uma questão muito interessante, dizia respeito às perspectivas de futuro da Justiça Federal, mas que eu já aproveitei muito estudos de economia política que eu tinha feito. Então, a gente precisa ter aquele foco de interesse, assim, né? E estar realmente lendo bastante, estudando bastante, porque aí as ideias fluem. Né? Então, foi assim, foi quando eu concluí meu primeiro pós-lato sensu, digamos, não é, que eu comecei a produzir alguma coisa. E, na sequência, a produção decorreu das necessidades do trabalho, não é? Da jurisdição tributária, que eu já estava, assim, primeiro reforma agrária, eu trabalhei numa vara vocacionada em matéria agrária, primeiro isso, depois a questão tributária, são as coisas que me incomodavam, que me dificultavam, que, portanto, eu tinha que correr atrás para pesquisar, para descobrir, não é? E encontrava um livro, não achava suficiente, pegava outros e acabava fazendo, digamos assim, a minha versão, não é? Eu acho bem importante pontuar isso, porque tem muitos alunos aí que no período de faculdade nunca produziram nada e se sentem hoje desconfortáveis, né? Na hora de produzir algum artigo, algo mais científico. Então, que interessante isso, né? Eu sempre achei que o doutor tivesse começado desde a época de faculdade, mas não. E nesse início de produção, assim... Mas tem uma razão também, Karina. Naquela época não tinha os TCCs. Era diferente. Não era obrigatória essa produção aí, né? Entendi. Porque eu acho muito interessante. Eu acho que Sim. o TCC é um momento, assim, é uma oportunidade para o aluno começar a pesquisar. E a gente aprende, aquilo que a gente fala das metodologias ativas no âmbito da educação, não é? A gente aprende fazendo, a gente aprende tendo a necessidade, a gente aprende produzindo, a gente tem que botar a mão na massa. Então, é justamente quando a gente se dedica à pesquisa e se depara com as dificuldades, não é? De encontrar as fontes, de buscar os textos, de definir uma linha para o trabalho, de deixar o texto, digamos assim, rico e agradável, não é? Ali que a gente aprende. E, professor, teve algum mestre, algum professor, alguém que você lembra, assim, com muito carinho da sua época de academia, né? Que a gente nunca deixa de estar, mas desse período tão gostoso, assim, que foi esse início dessa trajetória? Lembra de alguém? Tive muitos bons professores, assim, embora eu deixe claro, assim, eu acho que essa questão de aprender, ela exige, assim, um planejamento e um investimento individual. A pessoa tem que saber conviver consigo mesma, né? Tem que ter o seu plano, tem que baixar a cabeça e estudar sozinha nos livros, não é? Porque os livros, sozinha é a maneira de dizer, porque os livros são como uma conversa com seus autores, né? Cada livro traz ali a experiência de alguém que se dedicou àquela matéria, que pensou, que procurou produzir o seu melhor. Então, cada leitura é uma conversa com alguém que já tratou daquele assunto, não é? Mas exige, sim, esse movimento e esse planejamento individual também. Bom, dentre os meus professores, eu vou referir um de faculdade ainda, tá? Sim. Né, de graduação. Muitos psiquiatras dizem, tá, que essa fase da passagem, digamos assim, da época de graduação para a vida adulta, propriamente, não é? Em que tu tem uma profissão, tu tá empregado, tu ganha o teu dinheiro, não é? Tu aluga a tua casa, tu paga a gasolina do teu carro, os teus impostos, enfim. A passagem, assim,
digamos, da adolescência para a vida adulta é a fase talvez a mais difícil do ser humano, porque é cheia de incertezas, ninguém sabe, né, como é certo chegar, vou conseguir me colocar bem ou não, vai dar certo, estou estudando para um concurso, puxa, mas e quanto tempo eu vou ficar estudando para um concurso? Resolvi abrir um escritório, né, abrir um instituto, né, Karina? Instituto de ensino jurídico. Pô, será que isso aí vai cumprir um papel, vai dar resultado, as pessoas vão entender, não é? Vão querer esse produto, enfim, tem um monte de incertezas, assim, não é? E eu, como todo estudante, digamos assim, também tinha, né? Estava ali estudando bastante, me dedicando, enfim, não é? Fiz um concurso para o tribunal lá da 4ª Região, era funcionário do tribunal da 4ª Região lá com 19 anos já, né? Quando estava no meio da graduação, mas tinha dúvida, será? Onde é que eu vou? E tinha um professor que, se deparando com essa minha angústia, disse assim, Leandro, calma, tu estuda bastante aí, a gente vê que você está num bom caminho, e a pessoa que estuda, que se dedica, que realmente prioriza, não é, a questão profissional, ela vai se colocar de alguma maneira boa. Não se sabe exatamente o quê, não é? Às vezes se mira num lugar, se acerta no outro, mas sim, vai ter um espaço, né, profissional, assim, uma condição de vida boa. Então, e esse professor era o Araquém de Assis, o grande processualista, né? Eu tinha muita admiração pelo trabalho dele, pelo raciocínio dele. Sim. Eu gostava muito da personalidade dele. Era um cara assim, ainda, né? Mas é um cara assim animado, sabe? Que chegava com as coisas do dia a dia dele lá do tribunal. Tinha vários livros, né? De processo de execução, efeitos da sentença penal e vários outros, assim, de processo civil. Então, um dia ele me disse isso, para mim foi muito importante, e ele me disse assim, olha, eu vou te enviar as minhas obras completas. E eu que adorava já os livros, eu digo, meu Deus, que coisa, né, boa, principalmente por esse gesto, assim, né, que foi um gesto, digamos, de confiança, de reconhecimento, mas principalmente de confiança, não é naquilo que era apenas potência ainda, né? Estou falando de mim naquela época, assim, de estudante. Então, o Araquém de Assis, para mim, foi um grande mestre, assim, pelos 2 semestres que eu fiz com ele, pelas lições de processo, pelo exemplo da dedicação à literatura jurídica e pelo incentivo, pela confiança que teve em mim. Perfeito, professor. É muito bom saber que, assim como nós, o senhor também teve um mentor. Acredito que isso muito facilita muito a nossa jornada acadêmica, né? E passando para o próximo ponto, eu tô vendo aí que o professor está cheio de livros atrás, e eu queria perguntar como que hoje você escolhe os seus temas de pesquisa, né? E mais do que isso, se pode passar alguma dica para o estudante, para o advogado, de como selecionar. Por que eu estou perguntando isso? Porque a gente recebe, assim, vários feedbacks de alunos. Karina, Matheus, eu não sei o que pesquisar, como selecionar isso, né? Então, qual a mensagem que você pode passar para esses alunos aí, para esses acadêmicos? Karina, os temas é que me escolhem. Então eu digo assim, não sabe sobre o que vai escrever, trabalha porque tu vai se deparar com muitas dificuldades e ali tu vai encontrar aquilo que tu precisa estudar. Se é dificuldade para ti, provavelmente seja dificuldade para os outros, não é? Então eu escrevo sobre aquilo que me parece que é relevante, que é importante. É importante do ponto de vista teórico, mas sobretudo para resolver problemas, porque o direito é isso, né? É um instrumento para a gente conseguir conviver em sociedade. Eu nem sei como funciona a nossa sociedade tão bem, dadas as dificuldades que o ser humano tem. Eu também, né? não sei, professor. Com limites, com tudo. Mas então eu escrevo sobre aquilo que eu preciso escrever, que é necessário, principalmente para a minha jurisdição, ou para a compreensão que eu preciso ter do fenômeno jurídico, tá? É isso aí. Tem algum tema, assim, que o professor acha, não, esse tipo de tema eu não vou escrever? Tem algum critério de escolha para não escrever sobre tal ponto? Aquilo que é relevante, aquilo que não leva a nada. Eu não diria que o fato de muita gente ter escrito sobre um assunto é um empecilho, não, pelo contrário, sabe? Pode Às vezes dar uma as pessoas pensam, esse assunto eu não vou porque todo mundo já escreveu. Olha, pensa bem, porque se todo mundo já escreveu é porque incomoda todo mundo.
E a gente tem que ver se realmente, né, o fato de ter muita coisa escrita sobre um assunto não significa que tenha profundidade. Que já esteja, né, esgotado, já... né, professor? Então isso não é um impedimento, assim, tá? Agora, eu não fico escrevendo sobre coisas que eu acho que não levam a nada. Eu preciso ter resultado daquilo ali. Não é? Eu quero ver aquilo ali... Efeito prático, né? Para me tornar um jurista melhor. Perfeito. Eu escrevo principalmente para mim, eu pesquiso para mim, depois eu compartilho, não é? Ótimo, professor. A gente sabe que o senhor já teve acesso a diversos TCCs, artigos científicos, já participou de bancas, né, acadêmicas, e por isso eu gostaria muito de perguntar para o senhor... o que o senhor analisa quando chega um trabalho de conclusão de curso ou quando chega algum artigo científico? Quais são os pontos principais que esse trabalho deve corresponder? E quais erros ou qual erro, né, na sua visão, os acadêmicos mais cometem e que podem ser sanados, assim, que podem ser melhorados? Sabe, Karina, em muitos lugares tem aquela cadeira de metodologia, que tu tem que fazer o projetinho, não é? Do TCC ou assim de qualquer trabalho acadêmico, né? Aquilo ali é muito importante, entende? Tu definir qual é o tema do teu trabalho, qual é o objeto específico, como tu qual é a pergunta, não é? Que é dúvida? Afinal de contas, tudo bem, tá aí não é, os objetos do teu estudo, mas por que isso é relevante, né? O que tu precisa esclarecer e como é que tu vai te organizar para fazer isso, tá? Essa fase preparatória, ela é muito relevante e ela acontece em qualquer trabalho acadêmico, ainda que a pessoa esteja como eu, né? Sou doutor, estou escrevendo agora um texto sobre um tratado de direito penal tributário, tá? Bom, a gente tem que ter isso muito claro na cabeça, não é? O que a gente está pesquisando, por quê, como que eu vou fazer, como é que eu estruturo. Então, a questão de ter um projeto bacana, tá? Se o aluno não tem, é preciso construir um bom projeto de pesquisa. E por isso o mentor é tão importante, né professor? Eu não vou chamar de mentor, porque eu acho que essa é uma das tantas palavras novas que a gente tem, não é? A gente chama de orientador, né, dos trabalhos. Os orientadores dos trabalhos, sim, eles têm um papel muito importante. E o meu orientador do mestrado, não é? Ele ficou pouco tempo comigo, digamos assim, sentando, pensando o tema, mas quando eu levei o trabalho pronto para ele, quase pronto, que eu achava que estava pronto, né, Karina? Como acontecer, a gente sempre acha, ele olhou, o professor César Saldanha, lá da URGS, né? A dissertação de mestrado, ele olhou e disse o seguinte: Leandro, temos que dar uma ajeitada nisso aqui. Isso aqui é o objeto do teu trabalho, isso aqui é o conceito, isso aqui são os fundamentos, e isso aqui pegou aquele monte de coisas que eu tinha ali, que eram interessantes, e ordenou, não é? E organizou o meu pensamento, assim, rapidamente, com uma experiência, não é? Produto, assim, de uma vida de trabalho, de dedicação ali aos estudos, não é? À literatura. Então, às vezes, não é questão do tempo, assim, porque o orientador, ele não vai fazer o trabalho por ti, e nem deve fazer o trabalho por ti. Sim. Não é? Quem tem que fazer é o aluno, o trabalho é do aluno, mas o orientador, ele vai podando ali as arestas e direcionando e dizendo, olha, não vai por esse caminho, vai por aquele, arruma aqui, tenta de novo, não é? Para que saia o melhor que o aluno puder fazer, né? Eu senti muito isso na minha época de mestrado, quanto é importante ter um orientador para te dar essa maturidade acadêmica, né? E falando em maturidade, eu queria muito saber também quais são os critérios que o professor utiliza na hora de escolher um orientando. O que é importante ter aí? Assim, como é que eu vou dizer? Eu nunca fui assim de discriminar os orientandos, assim, os pretendentes, né, os aspirantes, até porque às vezes eu não acredito muito naquilo, não, que a primeira impressão é a definitiva, sabe? Às vezes tu acha lá alguém assim, tu não vê ali muito brilho, mas a pessoa te surpreende, sabe? Às vezes a ideia do aluno não é a tua, mas eu acho assim que a gente tem que dar um espaço para o aluno, sabe? Acho que, em primeiro lugar, é papel do professor tentar dar uma confiança ali, tentar estimular aquele aluno e, portanto, acolher o aluno, não é? Acolher e acreditar no aluno e ver até onde esse aluno pode ir. Então,
Eu não diria que há essa escolha, não é, no sentido de pensar apenas os melhores ou os que aparentam ser os melhores, né, ter as mesmas condições, as melhores condições. Mas, claro, né, alguns alunos de antemão, tu acredita que vai sair uma coisa muito boa. E, para mim, esses alunos normalmente são os alunos que estão muito engajados profissionalmente, nos seus estágios, no caso do pós-graduação, nas suas atividades profissionais, não é? Ou aqueles alunos que são os ratos de biblioteca, né? Os alunos assim que realmente pesquisadores, um volume de leitura diferenciado, assim. E essas pessoas, elas estão realmente assim priorizando o direito na sua vida, e isso dá resultado. O trabalho dá resultado. As pessoas, em geral, são muito capazes, né, Karina? A questão é o que a gente faz com o nosso potencial, né? Exato. Se esse potencial que o ser humano tem, que é, né, essa capacidade que a gente tem, assim, é algo maravilhoso. Se a gente pega isso, qualquer um de nós, né, e direciona para algo produtivo, sai resultado. Agora, o melhor dos mundos é a pessoa que está engajada profissionalmente e está estudando, lendo e tem as duas coisas, né, que está levando paralelamente a produção de trabalho e, ao mesmo tempo, se alimentando, né, de coisas novas, de leituras, está atualizado, enfim. E um pouquinho de humildade faz bem. É verdade, professor. E falando em leitura, qual livro o senhor está lendo hoje? Pois então, eu peguei a tua pergunta, né, que tu tinhas me passado, assim, para dar uma ideia do que ia vir, e daí pensei, eu vou te mostrar, tem 3 livros aqui, tá? Tá. Tô lendo. Um desde ontem de noite. Leitura noturna. Literatura mesmo, tá? Eu gosto disso, porque eu vou fazer um paralelo, sabe? Sabe as pessoas que se jogam na frente da televisão para ver uma novelinha, assim? Coisa boa, né? Tipo jogo de futebol, assim. Tem gente que vê jogo de futebol, tem gente que assiste novela, tem gente que vê série. O cara se joga lá só para descansar um pouco a cabeça, né? Eu acho que a leitura também tem esse papel, assim, sabe? Às vezes tu tá meio agitado e tal, pega um livrinho, assim, antes de dormir, ou de manhã cedo e tal, lê aí umas páginas ali de literatura em geral, assim, né? Então, atualmente é esse aqui, ó, Os Miseráveis, do Victor Hugo, tá? Olha, o pessoal pode ir printando aí, quem tá vendo a gente pelo YouTube. É um livro grande, tá? Mas casualmente, eu não queria que fosse grande assim. Eu queria um livro menor, mas eu não sabia quando eu comprei. O Victor Hugo é um grande escritor, né? Os Miseráveis deu origem aí a muitos trabalhos de outra natureza também no mundo da arte, né? Mas eu estou muito impressionado com esse livro, sabe? Eu gosto muito do Dostoiévski, né? O russo lá. Já li vários textos dele, já tinha lido alguma coisa do Victor Hugo, mas eu estou impressionado com a riqueza desse texto dele. Então, é uma boa dica, tá? Uma boa dica de leitura. Aí, tô na página 90 ainda, é um livro grandão, né? Outro livro que eu estou lendo é esse aqui, ó, Karina. The Force of Non-Violence, da Judith Butler. Essa aqui é uma americana, acho que é americana, de uma universidade lá nos Estados Unidos. Ela é uma expoente, até vou mostrar aqui. Ela é uma expoente, digamos assim, das questões de gênero. E esse livro aqui, por exemplo, se chama isso, né? Problemas de gênero e tal. Uma pensadora, assim, digamos, pós-moderna, tá? Uma pensadora, assim, bastante crítica, não é? Bastante revolucionária, de certo modo. Mas E daí vocês pensam assim, professor, esse também é o seu tom? Digamos, não é o meu tom. Mas eu leio as pessoas que pensam diferente de mim também. E estou me surpreendendo com esse livro aqui, tá? Esse livro aqui é uma coisa extraordinária, bem bacana mesmo. Ela é uma pessoa muito engajada, não é? Uma ativista, digamos assim, mas ao mesmo tempo ela é muito crítica. Eu fiquei bem impressionado, não é? Com a autonomia do pensamento dela. E um livro que eu comecei ontem, ó, é esse aqui, ó, Direito Puro, né? Do Fábio Goldschmidt, um dos advogados. É uma leitura mais densa, né? Esse aqui é uma monografia, tá? É a tese de doutorado dele, que eu nunca tinha lido, é de 2014, a publicação eu não tinha lido, então não é, né? É a teoria da proibição do bis in idem no direito tributário e sancionador tributário.
Então, por que eu estou com esse livro na mão? Não é por causa do meu trabalho, esse que eu estou desenvolvendo do penal tributário. Não é? Então, eu tenho que fazer a revisão bibliográfica. Tive a sorte de encontrar esse livro. Como é que eu encontrei esse livro? Lendo a dissertação de mestrado de um dos meus assessores lá, que fez na URGS ali, tinha esse livro na bibliografia, pedi para ele não tinha, comprei pela Amazon, né? Que é uma barbada que a gente tem. Então, por hora é isso aí. E eu queria dizer uma coisa, né, Karina? A biblioteca da gente tem que ser uma coisa viva, não é? A biblioteca não é um depósito de livros. Vivo, a biblioteca é uma coisa para a gente usar, para a gente estar ali consultando. Tem que ter as coisas novas, sim, não é? Então, por exemplo, eu andei comprando coisas sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Liberdade Econômica, sim, e assim por diante. A gente tem que ir se atualizando. Às vezes, quando a gente está na faculdade, a gente tem aquela ideia de que, bom, a gente vai aprender o direito, então, não é? E o direito está sempre mudando. Muda enquanto a gente está fazendo faculdade, muda logo em seguida, e segue assim, porque a vida é movimento. Esse movimento, né? E falando em movimento, falando em vida, eu gostaria muito também de perguntar para o professor se pudesse voltar no tempo, né? Que é uma pergunta que eu acho muito, muito interessante. Se o professor pudesse voltar no tempo e encontrar aquele acadêmico, né? Porque estava estudando direito. Qual mensagem você passaria para ele? Olha, talvez fosse melhor eu nem me encontrar, era só não me atrapalhar que estava bom. Porque eu não tenho nada para reclamar, não, daquela minha fase lá, tá? Eu estava muito envolvido com o estudo, realmente, assim, estudei muito durante a faculdade. Claro que as pessoas têm histórias diferentes, não é? Tem pessoas, assim, que levam a faculdade de uma maneira mais leve e depois que se formam, então, entram mesmo, né, de cabeça, e também dá certo, pode dar certo, enfim, cada um tem a sua história, tá? Mas eu comecei a estudar muito, assim, logo no segundo ano de faculdade, vamos supor, de graduação, tá? Desde o início, assim, e não me arrependo, porque eu vejo, assim, que para mim foi bom, né? Ter uma boa formação já naquele momento, aproveitar o roteiro, né, que a graduação dá, o roteiro que os cursos de especialização trazem, o roteiro que o mestrado, o doutorado, enfim, a gente aprender com a experiência dos outros. Aquilo ali é um roteiro de estudo, né? E o resto é com a gente. Então, não sei se eu ia querer falar comigo mesmo, não. Deixa lá. Deixa o acadêmico lá sozinho, que ele está num bom caminho ali, não está precisando de ninguém para atrapalhar, não. Perfeito. Professor, para a gente finalizar, tem alguma pergunta que o senhor gostaria que eu tivesse perguntado hoje que não foi objeto de pauta? Eu quero te mostrar a biblioteca aqui, se for do interesse de vocês, claro, rapidamente. Tá? Então, isso é uma coisa interessante, porque, sei lá, eu sei que hoje a gente tem muito acesso, não é, através da internet, e isso realmente é sensacional, não é? Tem muita gente que já se acostumou com os livros, né, eletrônicos e tem tudo num tablet, né? Eu não sou assim, eu prefiro ainda bastante os livros. Claro que eu faço muita pesquisa de artigos, de jurisprudência, uso, peço para a biblioteca, me mandam por e-mail um monte de arquivos, né, de artigos sobre um assunto que eu estou pesquisando. Eu também faço uso disso, evidentemente, né? Mas eu gosto muito, assim, sabe, de ter esses textos, assim, que são fundantes, de ter as novidades em papel. Então, aqui, ó... Nossa, é bem... Um pouquinho da minha biblioteca, tá? Eu gosto, em primeiro lugar, muito de estar com o vocabulário de livro, tá? E aqui tem muita coisa, ó. Aqui tem aqueles livros de teoria de literatura, né? Depois os livros de direito constitucional, ali em cima, né? Os dicionários, mas aqui é que está a biblioteca de direito tributário. Nossa, muito extensa. O pessoal que está escutando a gente pelo podcast, pelas plataformas de áudio, pode conferir pelo YouTube, que está a imagem linda aqui, consegue ver todos os livros que o professor tem. Então aqui, ó, vou dizer a maneira de dizer, tá? Mas o principal está aqui. Então aqui, por exemplo, a gente tem as coisas de penal tributário lá, de penal tributário em geral ali, né? Aqui só trabalho sobre constitucional tributário, né? E princípios tributários. Aí na outra instante aqui os cursos, né? De todos os professores.
professor Humberto Ávila, professor Chueri, professor, enfim, não é? Albson Maia Lins, Paulo Calhendo, todos eles, né? Entende? Então, aqui, os cursos de depois eu vou entrando ali nas estantes de impostos, né, de contribuições e tal. E aí vai. A gente tem muitas matérias aqui, eu tenho umas estantes aí para conseguir acessar esse muito legal, esse material. Por exemplo, olha que maravilha isso aqui. Edição que me foi enviada pelo professor Ricardo Maria de Oliveira, Fundamentos do Imposto de Renda. Não é? Então, tem muita coisa legal aqui, viu? Então, olha... É aquilo que eu digo, né? Tem que ser algo que está em movimento, tá, Karina? Exato. Tem que ser uma coisa, assim, um instrumento, né? As bibliotecas, os livros, são um instrumento, não são uma peça de decoração, embora fique bonito. Fica muito bonito mesmo. Professor, muito obrigada por ter concedido assim, esse espaço, ter proporcionado esse acesso à sua biblioteca. Eu queria pedir, então, uma mensagem para a gente finalizar. Karina, mais uma coisa, tá? Antes da gente acabar, rapidamente. Tá bem, claro. O estudo do direito estrangeiro é muito importante, tá? Sim. Pela importação comparado de teorias? A gente saber como é que eles fazem para resolver os problemas, que são problemas parecidos com os nossos, tá? Porque o ser humano é igual em todo mundo quer uma sociedade, né, organizada, com diversidade, com liberdade, com prosperidade. Então, as pretensões humanas, assim, elas costumam ser semelhantes, né, no mundo inteiro, pelo menos, tem, assim, uma certa identidade cultural com a gente. Então, a questão do direito comparado não é uma questão, por exemplo, deixa eu ver, há pouco tinha um livro aqui interessante de, sei lá, cadê? De direito, aqui, ó, então, era uma coisa que eu estava consultando há pouco, tá? O Tesauro, tá? Compêndio de Direito Tributário, que é italiano, tá? É legal, é muito interessante, e não é aquela questão da, como é que eu vou dizer, da erudição, não é, essa é a ideia. A ideia é saber como as pessoas estão fazendo, como é que é a disciplina desse assunto lá na Itália, na Espanha, em Portugal, que tem, poxa, é a nossa língua. Exato. Tem uma legislação maravilhosa, tá? Os portugueses são craques, assim, de pegar todos os avanços da doutrina, da jurisprudência, ali, em nível europeu, e jogar para dentro da legislação deles. Pelo menos, né? Pelo menos no mundo do direito tributário. Sim, sim. Tá? Então, isso eu acho muito bacana, viu, Karina? Porque às vezes a gente fica aqui com as nossas limitações, não é? Enquanto tem gente que já ralou muito sobre esses assuntos e já avançaram, entendeu? Então, eu acho que a troca de experiências, e não só daqui para lá, mas eles também poderem ter acesso aos nossos avanços aqui, né? É muito relevante, sim. Tá? Professor, então, aproveitando esse gancho, só para a gente finalizar antes, a gente perguntou para o professor Mauro Fonseca no episódio anterior, eu quero aproveitar e fazer a pergunta, então, já que a gente entrou nesse ponto. Mestrado ou doutorado, o senhor entende que tem que ser feito aqui ou fora? O que seria mais produtivo para o aluno? Bom, Karina, sim, a gente vive aqui, né? Estuda aqui, trabalha aqui. É difícil para as pessoas poderem se afastar, sim, não é? Então, pouquíssimas pessoas vão poder fazer o mestrado e o doutorado fora, não é? Vale onde for possível. Então, primeiro, não é a reserva do possível. Eu não posso ir para Milão. Então, faz aqui em Porto Alegre, tia, lá no centro, tá? Te inscreve lá, eu não tenho dinheiro, vai tentando conseguir lá na universidade pública, faz lá e aquilo ali realmente vai poder te dar um bom caminho, tá? Agora, claro, pode ir para fora, vai, né? Porque tem toda a questão da experiência, assim, cultural, experiência de vida, não é? Conhecer o funcionamento ali daquela sociedade, enfim, eu acho que tem muitos ganhos que daí não são só os jurídicos, tá? Mas mesmo juridicamente,
A gente tem. Na Universidade de Salamanca, onde eu estudei, é uma universidade que tem 800 anos. Sim, 800 anos. Tem uma tradição, né? Ela não é centenária, ela é pluricentenária, não é? Então, começou com teologia, depois com a língua espanhola, é um dos berços ali, né, da língua espanhola, depois do direito, enfim. Tem séculos, né? E a biblioteca ali é maravilhosa. Então, a biblioteca é uma biblioteca que funciona até as 3 da manhã todos os dias. Não é? Ela abre às 5 da manhã e funciona até às 3. Eu nem sei por que fecham, porque dá mais trabalho fechado do que deixar aberta, né? Então, ali a gente tem acesso, sabe? Seja em qual universidade que tu estiver, desde que seja uma boa universidade, tem acesso à bibliografia de toda a União Europeia. É sensacional. Lá, a ONU nos Estados Unidos tem bibliotecas maravilhosas. Então, eu acho que vale a pena, sim, sabe? Pela experiência de vida e por ter essa amplitude, assim, de visão, não é? Começar a ver, poxa, tem muita coisa que acontece no mundo afora e que a gente pode se beneficiar disso. Então, tu começa a acessar e perder aquele medo, né? Sim. Karina? Porque dá um medo, assim, poxa, como é que eu vou pesquisar em língua estrangeira? Não é? Será que eu vou conseguir ou não? Pô, a gente tem que começar e aos poucos se perde o medo. Daqui a pouco tu já conhece alguns livros, alguns autores e tal. Tu vê que, enfim, que a coisa é possível, dá trabalho, mas é possível. Então, estude onde der. Tá podendo ir para fora, sim, vá, nem que seja para um estágio temporário. Às vezes o pessoal faz os mestrados, o doutorado de sanduíche, né? Mas tem uma experiência, consegue ir. Não consegue ir, passar 2 anos, passar 1 ano, passar meio ano, vai passar 1 mês. Né? Pega lá a tua pesquisa que tu já tem, vai 1 mês e se enfia lá dentro de uma biblioteca, lá, vai aprender, entendeu? Cada um tem que ir de acordo com as possibilidades, né? Claro. E se não der, também não é o fim do mundo, né? Mas vale a pena, sim. Professor, mensagem final para os nossos acadêmicos aí que estão nos ouvindo. Qual a mensagem que fica desse episódio? Sabe, Karina, eu comecei falando da questão pessoal lá, né? Do esporte, do judô, né? Eu tinha um professor que se chama Francisco, ele foi secretário aqui de esportes aqui do estado do Rio Grande do Sul. Ele dizia para nós, vocês têm 3 coisas que vocês precisam fazer para ganhar lá, né? Para ir bem. Vocês têm que treinar, treinar e treinar. E vamos transpor isso para cá, tá? Tem que baixar a cabeça e trabalhar, gente. É isso aí. E com isso, os caminhos vão se abrindo. A gente vai enxergando as coisas, tá? E eu queria te dar os parabéns, Karina, pela iniciativa de vocês com o Instituto aí, tá? Muito. Agradeço imensamente a sua disponibilidade, principalmente por acreditar no nosso projeto. E finalizando esse episódio, então, queria agradecer a todo mundo que ficou até o final e lembrar vocês novamente que a Revista Liber está com a 2ª edição, com chamadas para os artigos, né? Quem quiser conferir o edital, está na nossa descrição. E lembrem de seguir também a gente nas redes sociais, @iapj.direito, @carinamombelli e @trinidademateusadv, que estamos lá, com conteúdos diários. Professor, tem rede social, LinkedIn, alguma coisa que queira deixar para o pessoal poder acompanhar o seu conteúdo? Sabe, Karina, não, eu não tenho, porque a função jurisdicional me coloca alguns limites, né? Perfeito. Mas então eu estava no penal, ainda estou, né? Mas eu estou voltando para o tributário, viu? Voltando para minha área, que eu realmente gosto mais, enfim. Acho mais legal. Mas eu não tenho por força da jurisdição, tá? Porque as pessoas... Daqui a pouco tu escreve alguma coisa lá e tudo é um campo aí para mal entendidos e distorções, não é? Então eu prefiro resguardar um pouco, mas a magistratura tem isso, né? Ela exige um pouquinho de contenção, talvez realmente a gente precise, assim, ter uma conduta um pouco diferente do que as pessoas em geral, não é? Para resguardar a nossa independência, a confiabilidade das pessoas, as pessoas não entenderem errado e saberem que a gente está ali focado, né? Não tenho nada contra quem tem, não é? Pelo contrário, a maioria das pessoas tem, é o normal hoje, mas eu, por força da minha jurisdição, principalmente no penal, em processos, assim, politicamente bastante delicados, eu saí completamente das redes. Agora, existe mundo fora das redes também, viu? Exatamente. Professor, novamente, muito obrigada. Desejo um ótimo dia e um bom trabalho. Até logo, tudo de bom. Uma semana bem produtiva para vocês. Grande abraço. Obrigada.